Boa tarde. Dia 22/10/2015. O meu irmão caçula, Vladimir Aureliano Rodrigues, morreu em Uberlândia, lá na medicina. Eu estava ao lado da cama dele. O meu irmão caçula, eu sempre chamei ele em Deus de pequeno de Mi, abreviação de Vladimir. E ele cresceu, ele se tornou independente, muito inteligente, dono de pet shop, etc e tal. Mas ele se tornou um homo afetivo e depois se transvestiu de mulher. E na companhia de outras drag queens, ele encantava a noite de Uberlândia. E eu sempre dirigia para ele como Mi. E com todo o respeito do mundo e amor. Eu falava para ele que ele nasceu Vladimir. E por qualquer circunstância na vida e desejo que ele tinha, ele se transformou em Valkyria Wolfman. Valkyria é o nome da minha irmã que nasceu surda e muda. Ela tem quase 50 anos e é uma criança, tem um retardo mental. E o Vladimir tomou a identidade. E quando ele estava na medicina, eu com todo respeito e amor do mundo, eu dizia para ele: os seus companheiros não estão aqui na beira dessa cama. Ele era portador do HIV e por causa de preconceito, ele não tomava os coquetéis direito, eu falava, vai tomar. E muitas vezes ele adoeceu, mas nessa última vez não teve volta. Pegou uma super bactéria. E o remédio e o coquetel é duro. É tão duro que eu tentava dissolver ele naquele quarto para ele engolir. Porque os enfermeiros não davam mais, mas aquilo não dissolvia. Era só um caldinho, eu dava para ele. E eu falava de Jesus para ele, chorava com ele. E ele foi embora. E à noite, ou no outro dia mais tarde, eu tive que fazer o velório. E eu falei para aquelas pessoas que estavam ali do amor de Jesus. É difícil falar do amor de Jesus, porque as pessoas pensam que Deus é bonachão, ele não é. Se tem alguém que foi por tudo ou nada, foi Deus. Ele entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus foi para aquela cruz para cancelar todo o pecado e dar a oportunidade do pecador se arrepender. Porque se existe uma ideologia no mundo, a ideologia do pecado que afasta o homem de Deus. Eu tenho uma dúvida se verdadeiramente existe a Deus. Porque muitos irmãos meus e os meninos adolescentes de igreja, e no mundo inteiro agora, nas faculdades, identidade de gênero, as meninas se tornam lésbicas, os meninos, de uma maneira avassaladora, como nunca visto antes. E ela viu o pai e a mãe comungar, tomar a ceia. E ela disse, pai, eu não acredito em Deus. E eu falei, faço uma pergunta para você. Você não acredita ou você não quer acreditar? Porque se você acreditar, você vai ter que largar o seu comportamento. Uma pessoa laica e ateia, ou ateu, ele pode viver a vida dele num frenesi de prazer intenso e não está nem aí, deleta Deus da vida dele. Mas se ele acreditar em Deus e nas Escrituras, mesmo sendo hétero e era um garanhão, um machista, um prostituto, ele vai ter que largar de ser machista e prostituto. Porque o hipócrita é o pastor que prega contra o homossexualismo, mas ele pratica o adultério sendo hétero. Eles estão em níveis iguais.
Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Vivemos num país laico, mas ser laico não é um país ateu. E a liberdade de expressão não é cancelar o outro. É saber que você tem direito de ser homoafetivo, de ser gay, de ser o que você quiser. Só não pode ter políticas pegando as fobias, porque a Bíblia fala que o mal chama Satanás e demônio. Aí alguém cria a igreja satanista. A fobia é: você vai ser incriminado porque você não pode falar que o Satanás é mau. Não! O cara pode ir na igreja satanista. E eu, com a minha fé, com a minha crença, falo que a partir do meu mundo que Satanás é mau. Agora, com isso, irmão, eu quero dizer que eu nunca desrespeitei um homossexual. Eu nunca bati, nunca agredi, nunca ofendi. Sou amigos na faculdade, fora da faculdade. Só que a minha fé diz que Deus fez homem e mulher. Isso não impede de ser amigo dele. Mas eu nunca cobrei para pregar, nunca cobrei para dar aula na igreja. Eu sou um pastor que dirijo Uber, que sou eletricista. Então, eu vivo com o suor do meu rosto. Então eu tenho o direito, a partir da minha fé, quando eu encontrei Jesus, eu era drogado, irmão. Eu larguei de cheirar cocaína, de ser drogado. Então amanhã eu vou ser homofóbico contra os traficantes. Não, eu amo o drogado. Eu vou nas casas de recuperação para ele largar de ser drogado. Porque Deus não quer ninguém drogado. Deus não quer ninguém viciado. Deus não quer ninguém alcoólatra. E eu vou ser cancelado porque eu não discriminei alcoólatra. O homem não nasceu para ser alcoólatra. Não nasceu para ser ladrão. Aí você vem falar para mim: ah, mas tem pastor ladrão. Não é pastor. É falso pastor. Tem padre molestador. É falso padre. Esconde atrás da batina. Como tem padre também que é fiel ao seu celibato e nunca molestou criança nenhuma. Como tem pastor que depois se converteu, tem 30 anos que nunca foi adulto, nunca mais ficou com outra mulher. Eu, Walter Júnior, fui o maior prostituto. Frequentei todas as casas de massagem, cabaré e droga. Depois que eu conheci Jesus, larguei das drogas. Eu era vagabundo, gráfico, falsificava documento. Tem 22 anos que eu larguei esse mundo. Eu trabalho duro, não roubo mais, não engano mais, porque graça é isso: aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que enganava não engana mais, aquele que era prostituto não era prostituto mais. E se o Walter Júnior fosse sido homossexual, ou homoafetivo igual o meu irmão Vladimir, que morreu, ele teria largado pela fé. É isso que eu disse para ele. Não existe: ah, é homofóbico. Não, irmão. Eu só estou falando a partir da minha fé, da minha crença. E te respeito do jeito que você é. E faço o que você quiser, porque Deus deu livre-arbítrio. Se o homem quiser morrer ateu, e fazendo o que ele faz, alcoólatra, drogado, narguilé, e prostituto e homossexual, e fazer aborto, e ele quiser ir para o inferno, ele vá, é um livre-arbítrio. Mas eu, como cristão, acredito que existe um Deus e existe uma vida após a morte. Então eu não sou seu inimigo. Agora eu tenho que assumir um lado. É só isso.